Seja bem-vindo ao quadro Cardioligando. Já deixe seu like no vídeo, subscreva o canal para não perder nenhum conteúdo. Como prometido no vídeo anterior, daremos sequência à nossa conversa sobre edema. Hoje, iremos ajudar-vos a entender o edema nas suas diferentes causas e desvendar alguns aspectos semiológicos muito úteis. Fica atento e vamos a isso. Recapitulando, já sabemos que existem 4 mecanismos principais para o surgimento de edema, que representam algumas alterações nas forças de Starling. Precisamos ter em mente os principais mecanismos envolvidos no controle do volume sanguíneo e que regulam principalmente essas forças de Starling, que são débito cardíaco. Ainda lembras o que é? Exatamente, é a quantidade de volume bombeado pelo coração a cada minuto. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, baroreceptores, sistema nervoso autônomo, algumas substâncias e hormonas como péptidos natriuréticos, hormona antidiurética, enfim, são muitos mecanismos e claro que não dá para falarmos de todos eles em pouco tempo. Mas o importante é ter a noção de que esses mecanismos existem e são importantes para equilibrar as forças de Starling e poder reinar a homeostasia. Agora que já sabemos as alterações que levam ao surgimento do edema, vamos entender o edema nas diferentes situações. Separamos as principais doenças ou síndromes que levam ao surgimento de edema no cenário de Angola, que é o nosso país. Causas cardiovasculares: insuficiência cardíaca congestiva, trombose venosa profunda. Causas renais: síndrome nefrítico, síndrome nefrótica. Causas hepáticas: acirrose hepática. Causas gastrointestinais: síndromes de má absorção e malnutrição. Bora lá falar da melhor parte, as causas cardiovasculares. Citamos que a insuficiência cardíaca congestiva e a trombose venosa profunda são entidades muito frequentes e que causam edema. No entanto, elas têm as suas particularidades. A insuficiência cardíaca congestiva é um diagnóstico clínico e sindrômico. Logo, é importante saber sempre a sua etiologia. Ela causa o edema justamente pela congestão que se observa. Ocorre primeiro a diminuição da contratilidade cardíaca, o que leva à diminuição da quantidade de sangue bombeado, a.k.a. débito cardíaco, levando a duas situações. Primeiro, se pouco sangue é bombeado, temos maiores quantidades de sangue nos leitos venosos, o que causa um aumento da pressão hidrostática, causando edema. Segunda situação, a diminuição do débito cardíaco faz com que haja muito menos sangue oxigenado e rico em nutrientes disponível para os tecidos do corpo. E como forma de compensar, o fluxo é priorizado para os órgãos nobres como o cérebro, o próprio coração e os pulmões, e diminui o fluxo dos outros órgãos, incluindo o rim. E se o fluxo sanguíneo renal está reduzido, ocorre uma queda da taxa de filtração glomerular, levando a uma retenção de sódio e água. Isso também causa edema pelo aumento da pressão hidrostática. Estamos juntos? Boa! Agora vamos entender o que acontece na trombose venosa profunda. Na trombose venosa profunda ocorre um mecanismo obstrutivo em uma veia. Isso impede o fluxo sanguíneo normal e faz com que maiores quantidades de sangue fiquem naquele vaso. Tudo isso leva ao aumento da pressão hidrostática, causando edema. Vamos passar para as causas renais. Os edemas renais são causados principalmente por 2 mecanismos. Se estiveram atentos, irão notar que já demos spoiler de um dos mecanismos anteriormente nas causas cardíacas. O primeiro mecanismo é a queda da taxa de filtração glomerular e, consequentemente, retenção de sal e água. Isso pode acontecer quando temos uma lesão a nível do glômerulo renal que o impede de realizar a sua função, como acontece, por exemplo, na síndrome nefrítica. O segundo mecanismo é a perda de proteínas pela urina, como falamos no vídeo anterior.
Nesse mecanismo, acontece uma perda da integridade da barreira do glomérulo renal, o que torna possível a passagem de macromoléculas e por isso as proteínas conseguem atravessá-la. Mas para isso é necessário que seja uma proteinúria maciça que corresponda a perdas de pelo menos 3,5 gramas por dia, porque nestes níveis a síntese de proteínas pelo fígado não é suficiente para compensar as perdas e levará a uma diminuição da pressão oncótica do plasma e dessa forma ocasiona o edema. E como se não bastasse, como há líquido a ser desviado para o interstício, ocorre uma diminuição do volume vascular e o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, fazendo com que o rim passe a reter mais sódio e água, perpetuando o edema. Por isso é que nas doenças renais é muito frequente vermos um edema bastante acentuado e generalizado, também chamado de anasarca. O edema na cirrose tem muitos mecanismos envolvidos e algumas incertezas, mas o mais importante é compreender que nessa situação o fígado perde a sua capacidade de síntese de proteínas, o que causa uma diminuição da pressão oncótica do plasma, culminando em edema. Esses pacientes podem sim ter edemas nos membros inferiores, mas a sua principal forma de apresentação é a ascite. Apesar de ter mecanismos muito semelhantes aos de edema, a ascite não é edema, é apenas acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Agora podemos ultrapassar em paz os mecanismos fisiopatológicos e finalmente ir para os aspectos semiológicos que os diferenciam antes que os neurônios comecem a fritar. Que aspectos na avaliação do paciente devemos ter em conta? Primeiro, a famosa frase clichê de medicina: colher uma boa história clínica. Lembrar de buscar sempre os antecedentes do paciente, saber que doenças de base já possui. Depois da história clínica, vem o exame físico. Nele, devemos localizar primeiro o aumento do volume, saber se está nos membros inferiores, na região sagrada, na face ou noutras regiões. É sempre importante pesquisar o sinal de Godet nos membros inferiores e na região sagrada, que consiste em aplicar uma pressão com a ponta do dedo sobre a estrutura em que queira avaliar. Essa manobra faz com que o líquido se desloque e surja uma depressão ou fóvea e permite que se quantifiquem cruzes, como podem ver aqui projetado. Ainda no exame físico, conseguimos diferenciar o edema. O edema de origem cardíaca no ambulatório é mais frequente nos membros inferiores e de predomínio vespertino, enquanto que no paciente acamado é mais frequente na região sagrada. Se for por uma trombose venosa profunda, o edema geralmente é unilateral, porque a obstrução geralmente é em apenas um dos membros e pode ter também dor unilateral. O edema renal tem uma predileção por zonas com tecido mais laxo, por isso é frequente na face, principalmente na região periorbitária. Todos eles têm sinal de Godet positivo, exceto o edema linfático que não é depressível, logo tem sinal de Godet negativo. Isso porque ocorre um processo inflamatório e de fibrose, sendo então um edema duro. Bom, era isso que tínhamos preparado para hoje. Espero que tenha sido bastante útil na compreensão dos edemas. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, partilhar bastante e fiquem atentos aos próximos conteúdos do canal. Até a próxima!